Tudo bem? Gente, antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que agora o canal é parceiro da editora Edra. E eu sou parceiro especificamente da área de literatura estrangeira com eles. Uma coisa muito legal que a editora faz é disponibilizar um link com algumas dessas obras da parte de literatura estrangeira que vocês podem conseguir com desconto a partir dele. Então, se vocês forem no link que está aqui embaixo, então a editora vai estar aparecendo um pouquinho mais por aqui, essa parte da literatura estrangeira. Fiquei interessado na Edra e eu conheci ela primeiro por causa do Bom Crioulo, era um livro que me interessava ali dentro das publicações delas. E eles têm uns livros interessantes nessa parte de literatura estrangeira de alguns países que eu não via tanto, como Finlândia, Islândia. Inclusive o primeiro livro que eu pedi, se eu não me engano, ele é finlandês. Bem, mas eu vou falar um pouco mais aqui pra frente. Tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia. E hoje eu vou gravar os vídeos de anteriormente Mafagafados, que são as últimas leituras do período. Como faz muito tempo que eu fiz esse vídeo, eu vou fazer 3 sequências desse anteriormente Mafagafados e postar em 3 dias, para não ficar muito pesado cada vídeo. Esse vídeo vai tratar das últimas leituras ali do ano de 2015 e do comecinho ali em janeiro de 2016. Bem, eu terminei 2015 lendo Shenzhen. Shenzhen é um quadrinho sobre o qual eu já fiz resenha aqui, do Guy Delisle. Eu fiz uma resenha de todos os quadrinhos dele, como geral. No Shenzhen ele faz uma viagem para a China, e esse quadrinista, o Guy Delisle, como eu disse várias vezes ali, ele tem um senso de humor muito refinado que vai muito comigo. Ele transforma a realidade do que ele está vendo para dar um toque de humor. Isso, ele fala, ele faz uma crítica com humor àquele país ou aquela cultura, as coisas que ele vê. Shenzhen não chega a ser o melhor quadrinho dele, mas também é muito divertido. Ele acaba fazendo uma viagem para a China porque ele vai dirigir a produção de uma animação que vai ter por lá. Ele é animador, além de ser quadrinista. E ele fala todos os percalços que ele tem na China, tanto quanto a cultura, com as pessoas, com a barateação dos custos de produção, do porquê é feito ali naquele país. Todo o traço do Guy Delisle, como eu já mostrei na resenha, ele é bastante duro até, ele parece uma coisa, principalmente aqui no Shenzhen, se vê uma coisa muito a lápis, mas ele não deixa de conseguir ser muito expressivo com isso. É um relato de viagem, vale muito a pena você ler, conhecer o Guy Delisle, conhecer ele por essa obra extensa dele. Os Luminares, da Eleanor Catton. Os Luminares, ele é muito feito para ser parecido com uma daquelas obras antigas em que o pessoal era extremamente longo, extremamente descritivo. E ele é um livro moderno. Chega a ser descritivo até demais em alguns pontos. A história do Luminares é sobre a corrida do ouro ali numa ilha chamada Hokitika. Hokitika fica na Nova Zelândia. Então tá cantando o pedaço, ele está envolto nesse pedaço histórico. Tem diversos personagens diferentes, e os Luminares ele é conhecido dessa maneira por causa da maneira como os personagens são estruturados, os capítulos. É tudo muito relacionado com astrologia. Então cada personagem ele tem um representante nos Luminares. Ele tem um representante nas constelações, ou na Lua, ou no Sol, ou nos signos do Zodíaco. Cada um dos capítulos do livro são separados, demonstrando como estão aqueles astros em relação a Hokitika, né, naquele período de tempo exato. E sendo cada um desses astros um personagem, então aquele capítulo vai dar foco àquele personagem, a história de que ele está contando. E também cada capítulo ele vai remeter um pouco à história anterior, ele vai recontar um pouco do que está acontecendo ao olhar de cada um daqueles personagens. Então você imagina que, considerando os signos, tem pelo menos 12 personagens. Daí mais Lua, Sol, os planetas, cada um específico. Então são muitos personagens. Mas os principais, você pode dizer que são 2, o Sol e a Lua.
que você vai descobrindo melhor quais são o Sol e a Lua, não vou comentar isso agora. Você vai, na verdade, lendo, se aprofundando na história, descobrindo qual é cada personagem, né? E um pouco do enredo, como o livro começa, é um personagem que está vindo, ele chega em Roktika, ele quer participar dessa corrida do ouro, ele está atrás de enriquecer nas minas, e ele acaba cruzando, quando ele chega lá num hotel, com uma reunião. Está acontecendo um tipo de conclave ali para analisar o que está acontecendo de estranho ali no lugar. Esse conclave dos 12 personagens, são 10 ou 12, eu não lembro exatamente quantos agora, acabam contando para ele quais foram os últimos acontecimentos. É a primeira parte do livro. Então a gente acaba descobrindo ali que tem um personagem que desapareceu, tem uma personagem que é uma prostituta, que ela está sendo acusada ali de ter usado ópio em público, que também aconteceu uma coisa muito estranha com ela. Ele vai descobrir que tem uma determinada quantia de ouro que apareceu de repente, em que eles estão tentando descobrir de onde vem essa quantia. Tem um outro personagem chamado Carver, que ele vai ser um antagonista do livro, que ele vai estar sendo colocado em foco ali porque ele reapareceu e porque ele também é conectado com esse outro personagem que acabou de aparecer na história. E ele vai descobrindo, conversando com esse conclave, com as pessoas dali, exatamente qual foi a sequência de assuntos que chegaram nesse dia, que chegaram a fazer os 12 homens se reunir. Porque eles queriam saber exatamente o que está acontecendo e qual era a responsabilidade desse John Carver nisso. Depois da segunda parte do livro, eles vão sair são nos dias seguintes, esse conclave, e vai começar a seguir o relatório de cada um desses personagens e os outros personagens que não estavam ali, remetendo o que foi acontecendo nos últimos dias, na visão de cada um, e o que vai acontecendo depois, na visão de cada um, para dar mais uma abrangência na história. Mas ele é extremamente longo. O que ela faz nas descrições não é muito natural. Eu já li livros como Barba Ensopada de Sangue, em que a parte de descrição é muito para relacionar com o personagem, para criar muito mais o clima e para misturar o personagem com o ambiente em que ele vive. Nesse caso dos Luminares me pareceu muito mais para alongar a história, meio que para fazer o livro ficar muito mais relacionável com uma história ali do século em que ele se passa, século XVIII, XIX, no comecinho do século XIX, eu acho, e da maneira como eram contadas essas histórias. Então algumas das repetições, algumas das descrições, algumas coisas dos locais, as discussões para te ambientar no local, me pareceram meio só para isso, entendeu? Meio que para preenchimento. Isso às vezes se torna meio pesado durante a história. Você quer saber mais do que está acontecendo, quer saber mais sobre essa narrativa recortada, e não é assim que acontece. Depois, O Idiota, do Dostoiévski. Idiota, que foi outro calhamaço. Passei o final do ano lendo muitos calhamaços, eu só terminei O Idiota em janeiro. O Idiota vai contar a história de um príncipe. É um príncipe meio... Ele não está muito ligado realmente à realeza, apenas meio que um título. E ele voltando para a Rússia depois de um período em que ele estava descansando, se recuperando e se tratando. Um período muito longo, na verdade. Nessa doença do príncipe Mitkin, o resultado disso são crises de epilepsia, em que ele se descontrola, então ele desmaia. E esse personagem do príncipe Mitkin, ele é muito uma figura, não é exatamente, ele nem parece ser realmente uma pessoa, porque ele é muito bom, ele é muito quixotesco, e ele vai chegar, esse personagem, num ambiente completamente contrário disso. Ele vai ser inserido e a gente vai sentir essa coisa dele ser contrário àquilo e de parecer um idiota. Ele é o idiota do título, ele é considerado um idiota por todos os outros personagens, não por faculdades mentais, mas pela maneira como ele age. Ele começa a ser achado pelos personagens como idiota exatamente pelas virtudes dele. Ele está inserido ali em uma Rússia mundana e vai ter um conflito, então, entre essa compaixão dele, essa bondade inerente dele, e em níveis diferentes ele vai ter perturbações por causa disso. Sem falar na doença dele que vai
colocar ele ainda mais à margem daquela sociedade. O príncipe vai ter principalmente um antagonista, uma polaridade dele, que está num personagem chamado Rogojin. Rogojin, é isso que fala. Esse Rogojin é o completamente oposto. Então, ele está vivendo uma vida de prazeres, uma vida mundana. E depois a gente tem essa personagem também, a mulher ali, o centro feminino da história, do romance, que é a Nastassia Filipovna. E a Nastassia fica sendo como a menina dos olhos, tanto dos dois personagens, tanto do Rogojin quanto do príncipe Mitkin. E então ela vai servir ali como um ponto no meio dos dois, porque ela vai se achando suja demais para o príncipe, que é extremamente bom. Todo mundo considera ele idiota, mas ela realmente vê a beleza dele nesse sentido, a beleza interior dele, em todas essas qualidades dele. Não se vê apta a isso, ela não se vê uma companheira boa o suficiente para ele. E tem o Rogojin, que ela considera repugnante, mas que ela se acha mais preterível de estar junto, acha melhor ela estar com ele do que com o príncipe. E tanto o Rogojin quanto o príncipe eles vão adorar ela, e ela vai ser meio que um pivô nesse livro entre o relacionamento dos três. E a batalha do livro toda é meio que uma batalha entre céu e inferno de alguma maneira, sobre qual vai ser o final disso, qual vai ser o final da Nastassia. Ela vai ser de alguma maneira redimida, o príncipe vai continuar atrás dela, eles vão estar juntos de alguma maneira no final, ou ela vai descambar pro Rogojin, a sociedade russa vai descambar para qual lado, qual era a visão do Dostoiévski, e o tempo todo em cada um capítulo entrando a fundo nas personalidades dos personagens, onde a gente passa essa aparência social deles e a qual fundo a gente vai no cerne deles de verdade. É bastante interessante. Depois eu terminei de ler o Vida Querida. O Vida Querida é uma coleção de contos da Alice Munro. Todas as personagens são mulheres, os personagens principais. Ele tem toda uma questão feminista. Cada uma dessas histórias vai estar numa época diferente, vai estar com uma mulher de personalidade diferente. E vai dar enfoque de uma maneira diferente essa questão da vida da mulher naquela época, ou inserida naquele determinado espaço. Tem mulheres casadas com homens dominadores, tem mulheres tentando viver sozinhas em uma determinada sociedade, tem mulheres viajando com filho, e é uma história que ali demonstra um pouco o papel de uma mãe, o que ela pode e o que ela não pode fazer, né? Como mãe, como uma mulher que está cuidando sozinha de um filho. É um livro interessante, todos os contos são curtos e fáceis de se ler, é um livro rápido de se ler. E ele consegue sim, na minha opinião, dar esse enfoque à mulher, ele dá um enfoque bem abrangente, né? Ela coloca como uma problemática, ela não simplesmente tenta fazer algo como um texto explicativo daquilo sobre o que ela quer dizer. Ela constrói a história daquela personagem, e você estranhando a história daquela personagem, ou vendo os pontos em que aquilo deveria estar errado, ou vendo os pontos pelos quais ela passa, né, as dificuldades da vida dela, você vai percebendo ali as questões de feminismo. Não foi um livro muito marcante, apesar das histórias serem boas, tem algum nível entre elas, né, a atenção que cada uma requer, a atenção que elas te prendem. No final não foi um livro que ficou muito comigo, mas é um livro de contos interessantes, é definitivamente muito bem escrito por ela. A gente fica aqui então, até amanhã.